Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos alunos. Retomamos as aulas depois deste longo período. Vamos retomar as nossas aulas para concluir este semestre dos livros históricos da Bíblia. Dentro da nossa programação, do conteúdo programático, vocês devem ter aí, nós já falamos do livro de Josué, vocês fizeram um trabalho sobre o livro dos Juízes, e nós vamos ver hoje a história dos livros de Samuel e dos livros de Reis. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. E como está dentro da nossa programação, nós vamos estudar o que é o significado do título, a obra em suas duas partes, porque que 1ª e 2ª Samuel, o surgimento da monarquia em Israel, como surgiu a monarquia e por que foi a causa da ruína e, sobretudo, a razão teológica para o exílio na qual o povo foi levado. A influência deuteronomista, tá? As fontes utilizadas para a composição desse livro de Samuel e Juízes e Reis, os elementos de uma composição e sua função, e o livro dos Reis, também a luta pela sucessão de Davi, Saul, os reis que sucederam, o papel dos profetas e a primazia da palavra de Deus dentro da história deuteronomista como visão teológica. Em seguida, nas próximas aulas, vamos ver o livro das crônicas, a história cronista, que é outra narração da história de Israel. Seja Samuel, que Reis, que o livro das crônicas, é a mesma história escritas por épocas e pessoas diferentes, mas que tratam de versões diferentes, com interpretações diferentes dos mesmos fatos, tá? Que se complementam e até se contradizem, dando razão ora aos reis, ora a Davi, ora a Javé, ora às causas externas também. Então vamos estudar tudo isso daí para concluirmos estes livros históricos, tá? E depois darei alguns trabalhos e textos enviados para vocês para subsídio de leitura e assim termos condições de fazermos a nossa prova, o segundo NPC. A propósito da NPC, já enviei as notas, foram lançadas de todos. Por favor, verifiquem. Se alguém ficou sem nota, me faça saber pelo coordenador para que possamos ver se alguém não recebeu a sua nota, ok? Primeira coisa, eu pediria que vocês dessem uma lida, tá? No livro dos Reis e de Samuel, porque uma leitura neles é muito importante para compreender a visão do todo. São muitos discursos, são muitas narrações de guerras, de batalhas, a sucessão, e tem situações em que você vê que se repetem, em que a contradição, inclusive, tá? Há incursões de repetições de discursos, como alguém que foi costurando o texto. Então, uma leitura, e vocês estão com bastante tempo para ler, espero, sem tantas provas, poderão fazer isso, tá? Vamos iniciar o livro dos Reis. Toda a Bíblia, como essa aqui, que é a da Ave Maria, ela tem uma introdução. E essa aqui da Ave Maria, se vocês quiserem encontrar, na biblioteca deve existir, há uma introdução muito bem feita ao livro dos Reis. Até uma leitura superficial aqui já dá uma ideia do livro todo para que vocês possam saber. As características literárias, esquemas, os discursos, como eu já falei, o anúncio profético, que a profecia começa com Samuel. Samuel comparado com João Batista, que anuncia a vinda do Messias, e João Batista, que é a vinda de Jesus encarnado. O princípio teológico que guiou toda a história deuteronomista no livro dos Reis, a centralização do culto, Jerusalém escolhida como uma cidade santa, em lugar do culto de Javé, a tensão da narrativa, os gêneros literários aí usado épico, lírico, mas sobretudo de tensão, e a conversão e a esperança que o povo se convertesse. A estrutura da obra, os marcos temporais, o reino de Salomão, os reinos divididos, os reinos destruídos e a Assembleia de Siquém, que é o final do livro de Josué, mas já continuação do início do livro dos Reis. Quem puder ler qualquer introdução de alguma Bíblia, isso vai ser de grande vantagem para conhecer melhor o próprio livro. O livro dos Reis e a história deuteronomista.
nós já falamos bastante disso, que deuteronomista é uma leitura teológica da história de Israel, feita muito tempo depois por teólogos sábios que releram a história depois dos acontecimentos, procurando dar razões, o porquê do exílio, o porquê do castigo, o porquê do pecado, isto é, de rompimento da aliança. Em linhas gerais, vocês viram na prova anterior quais eram os temas teológicos principais da obra do deuteronomista. Nós falamos uma só aliança, um só povo, uma só lei, uma só terra, um só santuário. São princípios teológicos que norteiam esta história aí. Dando continuidade ao livro de Josué, o livro dos reis, juntamente com Juízes, 1ª e 2ª Reis, são livros históricos em que mais ficaram marcadas as pegadas da teologia deuteronomista. Também aqui, como em Juízes, como vocês já fizeram no trabalho, o autor ou autores deuteronomistas traduziram seu pensamento teológico aproveitando-se de uma moldura redacional, que se repete de maneira uniforme com cada um dos reis, compõe de uma introdução, um juízo de valor sobre cada rei e uma conclusão. Já a partir de Davi, Salomão e Jeroboão, encontramos frases estereotipadas sobre a duração de seus reinados, a sepultura do rei e o nome do sucessor. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 2, versículos de 10 a 12. 1 Reis, capítulo 2, versículos de 10 a 12, está escrito: Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Reinou durante 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi solidamente estabelecido. Capítulo 11, versículo 41 a 43, temos outra conclusão. Capítulo 11, versículos 41 a 42. O restante da história de Salomão, todos os seus atos, a sua sabedoria, tudo está escrito no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou sobre todo o Israel durante 40 anos em Jerusalém. Depois adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai Davi. Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. Vejam que é a mesma conclusão. Capítulo 14, versículos 19 a 20. Capítulo 14, versículos 19 a 20, nós encontramos o resto das ações de Jeroboão, a história de suas campanhas e de seu governo, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. O seu reinado durou 22 anos, depois disso adormeceu com seus pais e seu filho Nadab sucedeu-lhe no trono. É sobretudo a partir de Roboão que a fórmula se torna uniforme. Por exemplo, uma introdução, um juízo e uma conclusão. Aí temos 1 Reis 14, 21, 22. 1 Reis 14, 21, 22, para a gente ver como que tem uma estrutura teológica, literária, de pessoas que costuraram a história. Fizeram retalhos. E aí, depois de cada narração dos anais que eles tinham, como fala aqui dos Atos de Salomão, não é? Como os anais de Roma, como os anais do Egito, não é? Todo grande império tinha a sua história e os seus escritores. Flávio José, por exemplo, foi contratado para escrever a história de Roma, a guerra judaica. Ao longo dos impérios babilônicos, assírios, gregos, romanos, e mesmo na Palestina, tinha aqueles que escreviam a história para deixar memória. Isso é muito importante para que nós tenhamos as origens da nossa fé e também da história, que não foi nada contrário ao contexto, ao tempo, à cultura, à língua, e ao pensamento de então, né? Isso tudo revela que a nossa história bíblica, ela é uma história real, encarnada na vida dos homens, e Deus vai costurando a história dos homens com os seus pontos, e vai revelando a sua intenção salvífica, a sua intenção querigmática, a sua intenção escatológica na história do povo de Israel, como também hoje na história do novo povo de Deus.
Isso dá para a gente ver que a igreja é una, e que o povo de Deus, ele é único. Jesus Cristo é a realização das promessas. E hoje estamos nesta vivência de todos os valores que viveram nossos pais. Jesus Cristo confirmou e semeou para o anúncio dos profetas e apóstolos até os nossos dias. E essa é a nossa missão e a missão da igreja hoje. Então, esta introdução, que é fórmula literária do Deuteronômio no livro dos Reis. 1 Reis 14, 21, 22. Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a Maonita. O povo de Judá fez o mal diante do Senhor, e com os seus pecados excitaram-lhe o zelo mais do que tinham feito dos seus pais. Então apresenta o início do reino de Roboão e o pecado do povo que desagradou a Deus. Portanto, tem um juízo aí. Praticou o que é mal aos olhos do Senhor. Praticou o que é reto aos olhos do Senhor. Mas não desapareceram todo o santuário das alturas, e o povo continuava oferecendo sacrifícios e queimando incenso. Mesmo quando faz o que agrada ao Senhor, mas não deixou de ter templos e culto idolátrico, isto é ofensa a Javé. A conclusão, 1 Reis 14, 29 e 31, está aquilo que nós já lemos. O restante de Roboão e seus dias estão no livro das crônicas do rei de Judá. Ele foi sepultado na casa, no lugar do seu pai Davi, e alguém sucedeu-lhe no trono. Isto são fórmulas literárias para ver que o livro dos reis, quando você for ler, vai encontrar repetições que dão sentido à história. Porque, de fato, a história acontece. A leitura que nós fazemos, até da nossa própria vida, só vamos entender anos depois. Como alguém que escreve a sua própria biografia, a autobiografia. Você vai entender as ações no final, não durante nem no início. Isso é impossível. A história bíblica, ela segue a história pessoal de cada um. Possamos dizer que a história no livro dos reis de Samuel é uma história pessimista e negativa. A conclusão final que chega o deuteronomista, em sua análise dos reis, é negativa, péssima. Os 19 reis do norte são todos eles condenados, sem exceção. Dos 20 reis do sul, só 2 se salvam, Ezequias e Josias. Os demais são todos censurados em maior ou menor grau. O critério seguido pelo deuteronomista na hora de avaliar os reis foi tomado do Deuteronômio. O dogma da unicidade de Deus e a lei de um só santuário foram os 2 grandes princípios que o deuteronomista teve presentes no exame de cada um dos reis. Isto é, eles foram fiéis à unidade do povo de Israel, ou fizeram alianças, ou trouxeram reis e ídolos para dentro de Israel. Eles buscaram um único santuário, um único culto a Javé, ou eles se deixaram corromper e adorar outros ídolos. Por isso que a idolatria e a infidelidade no culto eram os pecados e mais denunciado pelos profetas. A injustiça social também. Outros elementos redacionais deuteronomistas. Além do juízo que acompanha cada rei, o deuteronomista distribuiu ao longo do livro dos reis toda uma série de discursos, profecias, reflexões pessoais e retoques redacionais, que enfatizam a dimensão teológica dos acontecimentos e assinalam a direção da história. Por exemplo, a intervenção de Salomão. O redator do deuteronomista aproveita a transferência da arca e a dedicação do templo, data importante na história bíblica, 1 Reis capítulo 6, versículo 1, para inserir uma longa intervenção de Salomão que consta de 3 pontos: um discurso, a oração e a bênção. Capítulo 6, consagração do templo, e leva-se a arca para lá. O palácio de Salomão, capítulo 7. É muito importante o estabelecimento do templo,
da arca, do santuário, da consagração, da oração e da bênção. Isso é muito importante porque Javé, Deus, o Deus de Jesus Cristo, ele conhece a humanidade. Ele sabe que nós muito facilmente fazemos pactos, acordos com a carne, com o pecado, com ídolos que nós criamos e que existem, que são as tentações. Por isso que o culto, a oração, a vida no santuário, a vida sacramental, tudo isso é importantíssimo, extremamente necessário para conseguirmos mantermos-nos fiéis. Portanto, Salomão, ele faz esta intervenção e pela sua boca, o deuteronomista, ele apresenta uma exposição das chaves e princípios teológicos que determinaram a marcha da história. Por exemplo, a presença de Deus no meio de seu povo. Isto, Deus está conosco, não tenhamos medo. Discurso sempre de João Paulo II. Estamos sempre prontos a cumprir a sua palavra. Ele está sempre pronto a cumprir sua palavra, desde que o povo mantenha-se fiel também à promessa feita, aos seus compromissos, aos seus mandamentos. A doutrina de um único santuário, o reconhecimento do Templo de Jerusalém como santuário nacional, fonte de unidade de todo Israel, segundo testemunha a presença dos anciãos como representante de todo o povo, como nós vimos no livro dos Juízes. Os juízes eram aqueles sentinelas, anciãos, sábios, para manter a fidelidade. E depois vieram os juízes, e aí os profetas, e desandou. A profecia de Aías de Silo, 1 Reis, capítulo 11, é obra deuteronomista. Leia com atenção todo o capítulo 11. Até o capítulo 11, Salomão vai dedicando o templo, consagrando, a aparição de Deus a Salomão. Depois nós temos a rainha de Sabá e a opulência do reino de Salomão, que é admirado. Aí, capítulo 11, idolatria de Salomão. Vejam só, ele que consagrou o templo, falou do santuário, da arca, da bênção, da oração. De repente aparece como um rei idólatra. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras. 2 pontos. Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e teias. Olha aí. 5, além da filha do faraó. 6, pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas, 1000 mulheres. E suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel, como fora o seu pai Davi. De novo. Por esse tempo, Salomão edificou no monte, que está ao oriente de Jerusalém, um lugar de culto a Camos, deus de Moabe, e a Melcom, abominação dos amonitas. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor irritou-se contra Salomão por se ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes e lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estrangeiros, mas não seguira as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então, e aqui está a sentença do que diz a profecia de Aías de Silo, todo este capítulo 11. O Senhor lhe disse: já que procedestes assim, e não guardastes a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo-ei ao teu servo. Todavia, em atenção ao teu servo e pai Davi,
Não o farei durante a tua vida. Só tirarei da mão do teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Vejam que Deus castiga depois de advertências. A tentação, ela vem, mas como o coração dele, repete várias vezes aqui, o seu coração se corrompeu, se deixou seduzir, elas queimaram incenso, exigiam culto, ele quis agradá-la, desagradou a Deus. Mas mesmo assim Deus dá-lhe uma chance, não vou te tirar tudo, deixarei uma parte, não no teu tempo, mas no tempo do teu filho. Essa profecia de Aías de Silo, ela está também no capítulo 11, que diz que será castigado e será cumprido aquilo que Deus prometeu, lhe será tirado o reino. Isto é algo importante para a gente compreender o que está presente em toda esta obra, tá certo? A queda da Samaria dá ao deuteronomista a oportunidade de inserir em sua obra um dos comentários teológicos mais completos. 2 Reis, capítulo 17, versículo de 7 a 23. 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 a 23. Olha, com a queda de Samaria, que leitura faz os deuteronomistas da história de Israel? Capítulo 17, versículos 7 a 23. Assim aconteceu, porque os filhos de Israel tinham pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito e libertado da opressão do faraó, rei dos egípcios. Eles adoraram outros deuses, adotaram costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os israelitas ofenderam o Senhor, seu Deus, com ações más e estabeleceram lugares altos em todas as suas localidades, desde a simples torre de guarda até a cidade fortificada. Erigiram estelas e ídolos acerás em todos os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Queimaram incenso nestes lugares altos, como as nações que o Senhor tinha despojado diante deles, e irritaram o Senhor com suas práticas abomináveis, adorando ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito: não fareis tal coisa. O Senhor tinha advertido Israel e Judá pela boca de seus profetas e videntes: renunciai às vossas más ações, guardai meus mandamentos e minhas leis, observai toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos transmiti pelos meus servos os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e endureceram o coração, como tinham feito seus pais, que se tornaram infiéis ao Senhor seu Deus. Desprezaram seus preceitos e a aliança estabelecida com seus pais, não atenderam às advertências que lhe tinham feito e seguiram as vaidades, tornando-se eles mesmos vaidades, apesar de ter-lhes o Senhor proibido seguir as pisadas dos povos que os cercavam. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fabricaram para si 2 bezerros de metal fundido, ídolos acerais. Prostraram-se diante de todo o exército dos céus, prestaram culto a Baal, fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, entregaram-se à adivinhação, à bruxaria, enfim, abandonaram-se inteiramente a tudo o que desagradava ao Senhor, irritando-o. Parece que se repete. Olha aqui a conclusão. Por isso, o Senhor ficou profundamente indignado contra os israelitas e lançou-os para longe de sua face. Só a tribo de Judá subsistiu. Por isso que o reino do norte, a Samaria, ela foi exilada em 722. Ficou só o reino de Judá, que depois também será exilado para a Babilônia. Mas nem mesmo Judá observou os mandamentos, porque depois foi para a Babilônia. Leiam o resto para vocês verem. E aí vão citando o nome dos reis, os pecados de Roboão, de Salomão, que não foram fiéis à lei. Eu estou insistindo nisso, gente, porque vocês podem ler o texto todo e conhecer a história de Israel, dos reis. Como eu disse, o autor deuteronomista, ele condena todos os reis, porque por causa deles começaram a introduzir em Israel o pecado abominável pelo Senhor, que foi a idolatria, o acordo e pacto com reis estrangeiros, com ídolos, deuses pagãos, trocando as leis de Israel, que é para o bem deles, por leis que os militares civis usavam, que trouxeram ruína para Israel, exílio, destruição, pecado, né?
Então, de certa forma, a culpa dos seus pecados é deles. Não é um castigo que Javé dá, assim gratuito. Aquilo é consequência de um mal que eles trouxeram para si. Esta é um pouco a história que está presente no livro dos reis. Tá? Nós temos no capítulo 12, 13, a divisão do reino. O ciclo de Elias aparece no capítulo 17. Elias, o profeta de fogo, que luta contra os profetas de Baal. Baal, que era o deus dos cananeus, o deus dos amorreus, os amonitas, era aquele que fazia sempre frente a Javé. Javé era mais um, o Deus dos israelitas, mas o Deus de todo o povo e da grande maioria era Baal, que era o Deus da agricultura, era o Deus invocado, como falaram aqui. Fizeram vossos filhos e filhas passarem pelo fogo, fizeram práticas abomináveis, adoraram ídolos, fizeram coisas queimando incenso nos lugares altos, como faziam na montanha, que era o lugar do encontro com os deuses, né? Isso até Jesus subiu na montanha porque era o lugar do encontro com Deus. Mas eles colocaram outros deuses nesses lugares lá. Portanto, todos esses episódios, ainda que isolados entre si, formam um conjunto unitário, porque se desenrolam dentro do mesmo marco histórico e geográfico, sobretudo dentro do mesmo marco teológico. Do ponto de vista geográfico, a maioria dos episódios situa-se na fronteira entre Israel e a Fenícia, o Monte Carmelo, por exemplo, e alguns deles dentro da própria Fenícia. O marco histórico é formado pelos reinados de Acabe e Ocosias, sucessores de Omri e pertencentes à mesma dinastia deles. Isso pode dizer que todos os episódios narrados aí, eles pertencem ao mesmo contexto geográfico, histórico e teológico. Ok? O ciclo de Eliseu, depois de Elias, está nos capítulos 2 a 13 da Segunda Reis. História do reino de Judá, tá? Está na Segunda Reis 18, 25. E a conclusão, quando termina esse capítulo 25 da Segunda Reis. A realidade política que está presente por trás dessas narrações deuteronomistas é que Israel queria tornar-se Estado. Queria deixar de ser uma tribo, um povinho, e alcançar este nível de monarquia, de Estado. Então, quis se igualar com os outros povos do Antigo Oriente, das forças bélicas que existia lá. E isso atraiu a ira de Javé. Israel e Judá, eles fizeram acordos e se dividiram entre si. Se dividiram para guerrear entre si. E os reis foram a causa da ruína deles. Muitas campanhas, muitas guerras e muitas destruições entre o povo de Israel que se dividiu. Do ponto de vista literário, aquele político que eu falei, podemos ver que existe uma constância do ponto de vista literário, que eles costuram falando que toda vez que fizeram acordos com ídolos, eles foram destruídos, dizimados e não alcançaram a vitória como tinham projetado. Daí que os profetas aparecem. Aí que chegamos ao livro de Samuel. Samuel é o primeiro grande profeta que surge na história de Israel. De Samuel, que era juiz, tá? Ele tornou-se o profeta que falava a verdade e dizia sem medo que a culpa dos filhos, a casa estava nos pais. Mas depois aconteceu que ele mesmo foi perseguido por causa da verdade que dizia. Daí sim que vocês poderão passar a 1ª e 2ª Samuel, tá certo? Isso será tema da nossa próxima aula. 1ª e 2ª Samuel. Leiam 1ª e 2ª Reis para ver essa história deuteronomista, a divisão, tá? E esta costura literária que faz os autores deuteronomistas, ok? Próximo encontro nós vamos falar da 1ª e 2ª Samuel.